Estávamos escrevendo uma carta. E o Rebbe agora está respondendo. Parece ser um segundo ponto que o escritor mencionou para ele, que é sobre frequentar a faculdade, rapazes frequentando a faculdade. Então eu só quero compartilhar o que eu entendo ser a perspectiva do Rebbe sobre frequentar a faculdade, e então vamos ver qual é a resposta do Rebbe para essa pessoa. Acho que o contexto vai ajudar um pouco. Então, curiosamente, existe uma conversa que as pessoas costumam ter, porque o próprio Rebbe frequentou a universidade em Berlim e na França, na Sorbonne. Ao mesmo tempo, o Rebbe era um grande defensor de não mandar nossos filhos para a faculdade. Obviamente, em uma comunidade religiosa, esse sentimento é mais fácil de expressar, talvez de transmitir, de seguir. Porque isso se tornou, em grande parte por causa da influência do Rebbe, o padrão de não ir para a faculdade. O motivo pelo qual o Rebbe não acreditava fortemente que deveríamos enviar apenas nossos adolescentes, jovens adultos, para a faculdade é porque nossos anos formativos são feitos para que possamos nos desenvolver como indivíduos. E, portanto, deveria ser, em primeiro lugar, focado nisso, em nos desenvolvermos como indivíduos, o que significa para nós judeus estudar sobre o judaísmo e também estudar os valores que a Torá nos ensina. E o Rebbe via as universidades como um ambiente espiritualmente muito perigoso para os jovens, porque eles são muito influenciáveis e há pressão dos colegas e existem sentimentos muito fortes na faculdade que não estão alinhados com o nosso sistema de valores. E, portanto, ele via isso como algo que realmente corrompia a nossa juventude, o que é muito imprudente. Claro, há muitos elementos nessa conversa. Você não pode ser advogado sem cursar direito, mas pode ser um empresário esperto sem faculdade. Você pode se tornar possivelmente ainda melhor se aprender economia ou fizer um mestre em administração de empresas, ou seja lá o que for. Mas há certas profissões que definitivamente não podem ser feitas. Você não pode se tornar um médico a menos que vá para a faculdade de medicina. Simplesmente não há outro jeito. Então a pergunta é, qual é o momento certo para alguém fazer isso? Isso também é antes de se casarem, depois de se casarem, o que também é um elemento em quem os estudantes conhecem e com quem se casam, etc. Esses são diferentes elementos envolvidos e o Rebbe era fortemente contra nossos jovens irem para universidades seculares e faculdades. Agora, eu também quero dizer que só quero reconhecer que, se alguém é criado no mundo secular, como a maioria dos judeus é. O que quero dizer com isso é que a casa deles é relativamente secular e não uma casa judaica muito fortemente enraizada. E vou dizer desta forma, que na casa deles, o judaísmo é secundário em relação ao que podemos chamar de vida deles. Então, obviamente, isso não é só isso. Essa perspectiva não é apenas um grande desafio para as perspectivas em casa, mas também pode ser uma grande ameaça. E, principalmente, essa ameaça existe por causa da perspectiva que a casa tem. Que existe um senso muito forte de dependência e necessidade em relação à faculdade, aos diplomas universitários e ao bom desempenho na escola para que alguém possa, entre aspas, vencer na vida. E isso também é uma perspectiva diametralmente oposta de uma perspectiva judaica e da perspectiva do Rebbe. Então estou colocando tudo isso aqui para que possamos tentar ver da forma mais honesta possível. Como comentei na aula de segunda-feira passada e no curso do JLI, talvez você ache o que estamos aprendendo um pouco ameaçador. Essa ideia, essa noção de que não deveríamos mandar nossos filhos para a faculdade é uma ideia muito ameaçadora para o judeu comum. Novamente, pelos motivos que acabei de mencionar, e acho importante reconhecer isso, reconhecer que posso me sentir ameaçado por isso, para que eu possa olhar para isso de forma honesta. Tipo, bem,
eu me sinto ameaçado porque isso é tudo em que eu acreditei, sabe? Minha vida inteira é assim, sabe? A gente trabalha para entrar em uma boa faculdade. E todo o propósito da faculdade é que eu possa ter uma vida boa. Sem isso, eu não posso. Como é que eu vou ter uma vida boa? Esse tipo de coisa. Como é que eu vou ganhar a vida? Então, estamos tão profundamente investidos na nossa perspectiva que, quando ouvimos uma perspectiva diferente, isso se torna uma ameaça. Isso ameaça a nossa posição, mas não só isso, né? Ameaça toda a nossa visão de mundo sobre como eu vou ter sucesso na vida. Então, acho que é muito importante simplesmente reconhecer que é assim mesmo. Agora, também vou dizer que exigiria muita coragem de uma pessoa que está principalmente no mundo secular. Não só vivendo fisicamente, mas estou falando, você sabe, em seus valores e ideais. Seria preciso muita coragem para fazer algo diferente. Quero reconhecer isso também e também quero reconhecer que fazer algo diferente é onde vemos mudanças drásticas. São dois lados da mesma moeda. Por um lado, é muito difícil de fazer. Isso exige muita coragem para fazer, mas quando é feito, vemos mudanças incríveis. E eu vou te dar um exemplo que eu acho que pelo menos alguns, se não todos nós aqui, podem se identificar. E, na verdade, eu adoraria saber se você consegue se identificar com isso. Seria interessante ouvir, já conversei sobre isso com você várias vezes, mas eu estava conversando com alguém ontem, bem aqui no meu escritório, e estávamos conversando sobre o que acabou de acontecer nas eleições de Nova York. Não estou aqui para falar de política, mas quero usar isso como uma mudança na sociedade para perceber algo. Então, não é que eu queira me envolver na política disso, mas a eleição para prefeito em Nova York foi muito influenciada pelos votos dos jovens. E não é a primeira vez que vimos isso nos últimos, provavelmente, 10 anos. Foi muito influenciada pelos votos dos jovens. Não totalmente, mas bastante. Essa é uma das influências. Como isso aconteceu? Como isso surgiu? Então isso aconteceu porque, e eu vou dizer nós, e não quero dizer nós aqui nesta turma necessariamente, mas vou dizer nós como, você sabe, como americanos, nós como americanos. A crença predominante é que se alguém vai para uma boa faculdade, então eles terão sucesso na vida. E então gastamos dezenas, se não centenas de milhares de dólares colocando nossos filhos em um sistema educacional que, na verdade, os doutrina. Sei que nem todos aceitam o que digo, mas compartilho minhas crenças com você. E isso não é novidade, aliás, só ficou mais extremo. Então, o Rebbe acreditava que nós também estamos sendo doutrinados e que a pessoa comum não é o Rebbe. Quem chega com crenças de cosmovisão muito sólidas que vêm da Torá, esse era o Rebbe de forma única. Se eu tivesse ido para uma faculdade secular, teria sido muito influenciado por eles. Não de uma forma pequena, mas de uma forma grande, eu teria sido influenciado. E eu estaria olhando para o mundo de uma maneira muito diferente do que olho hoje. E porque isso se tornou ainda mais extremo. Então, na verdade, nós financiamos, e estou usando uma linguagem propositalmente forte aqui ao dizer que estamos financiando as mudanças que ocorrem em nosso país e nos chocam. E o que fazemos então é olhar para isso em choque e dizer, como isso está acontecendo? Então, é chocante porque a gente não percebe o que está acontecendo, a gente nem sempre percebe. E juntar todas essas peças, então eu estou juntando as peças pelo menos do jeito que eu vejo. Então, dizer que nós estamos realmente financiando essa mudança, pelo menos em parte, certo? Nós estamos financiando isso em parte. Cada um de nós financia isso repetidamente. Quando digo nós, não me refiro apenas a este grupo. Muitos de nós não têm filhos dessa idade, certo? Mas nós, como você sabe, como um povo, definitivamente como judeus ou pessoas educadas, pessoas inteligentes, e nós nos saímos bem na sociedade e assim por diante. Então nós mandamos nossos filhos e protestamos enquanto continuamos, por assim dizer, a financiar isso. E isso é realmente agora o que devemos fazer. Boa pergunta, o que devemos fazer? É uma pergunta muito boa, que podemos discutir se você quiser ter uma conversa mais aprofundada sobre isso. Não tenho certeza se tenho todas as respostas para isso, tenho algumas ideias diferentes. Só estou apontando esse problema para ser resolvido. Temos um problema.
Participamos do problema. Como lidamos? Estamos dispostos a agir? Agora, o motivo pelo qual essa conversa é uma conversa muito difícil de se ter com a maioria das pessoas é porque ela é ameaçadora. Resumindo, não queremos ouvir que estamos financiando o problema, certo? Então eu quero continuar tendo minha vida conveniente de mandar meus filhos para essas faculdades extremamente liberais, que têm uma visão de mundo bem diferente não só da judaica, mas também de muitos seculares e conservadores, certo? Mas não quero ouvir que não devo mandar meus filhos. Isso é ameaçador. Tenho outra visão de mundo e quero que meus filhos se saiam bem. E no fim das contas, essa crença de que meus filhos precisam ir para a faculdade para se darem bem e que eu tenho que mandá-los para que eles se saiam bem, significa que meus filhos se saírem bem está acima de tudo. E isso se torna minha crença fundamental. Então, o Rebbe desafiou tudo isso dizendo que nossa crença fundamental deveria ser ter indivíduos que sabem quem são. Leva anos para desenvolver um sistema de valores sólido e que sejam estáveis na vida antes de se exporem a tais vulnerabilidades. O que significaria que eles passam pela sua juventude em um ambiente adequado, focado, e então se casam, ficando estáveis imediatamente. Eu não sei se você já percebeu isso ou não, seja em você mesmo ou talvez através dos filhos, né? Se você tem filhos que são casados, uma forma de resolver vários problemas com os filhos é eles se casarem. Porque quando de repente nos casamos, estamos estáveis e temos responsabilidades, de repente isso acalma as coisas. Todas aquelas inclinações malucas que as pessoas têm. E então, sabe, talvez esse já seja um momento mais oportuno para alguém considerar coisas diferentes. Então esse é todo o meu histórico. E comentaram no chat, por que você não estava lá? Stern e a Torá foram criados para oferecer um ambiente de Torá e permitir estudar Torá enquanto se obtém um diploma universitário, essencial para a maioria das carreiras. A resposta é sim, eu não sei. E isso é um grande passo, um enorme avanço. Eu não sei se o Rebbe ainda incentivaria as pessoas a fazerem uma faculdade nessa idade. Eu não sei, eu suspeito que não, eu suspeito. Ele ainda diria para esperar até mais tarde. Porque há diferentes elementos aqui. Existem elementos de exposição e também tem o que estamos gastando nisso. Quando devemos focar em diferentes coisas conforme a idade? Também vou dizer que quando alguém. Uma grande parte disso, claro, como vimos em várias dessas cartas, é que quando uma pessoa tem uma fé muito forte em Deus, então nós diminuímos nossa fé e nossa confiança em certos graus para sermos bem-sucedidos na vida. Nunca fiz esse estudo, mas acharia fascinante ver alguém fazendo e gostaria muito de ver os resultados. Se você for a uma comunidade religiosa onde eles não vão para a faculdade quando são jovens, qual é a taxa de sucesso? E estou falando no mundo dos negócios em comparação com outros aspectos. Seria interessante ver isso com outros grupos demográficos? Eu teria interesse, embora isso não mudasse minha perspectiva. E alguém acabou de mencionar que Shaban no campus ajuda a lidar com essas questões. Shaman e Camps acabaram de realizar seu Pegdisha anual, o grande Shabat deles, que reuniu cerca de 2.000 estudantes. Meu irmão, por acaso, é o Chief Operating Officer do Shaban no campus mundialmente. Então, eles tiveram um grande Shabat. Eles fazem um trabalho tremendo com o Shabbat no campus, e o momento mais importante para o Shabbat encontrar as pessoas seria nessa idade ou antes, mas essa idade já é ótima. No entanto, o Shabbat no campus está trabalhando no déficit. Ou seja, eles estão trabalhando com estudantes que vêm do mundo secular ou que já estão no mundo secular e então tentam oferecer a eles uma perspectiva diferente. Obviamente, o ideal, ainda melhor do que isso, seria se todos os judeus não estivessem no mundo secular. E se vivêssemos no mundo da fé de Deus encarando a vida sob essa perspectiva, como um homem recém-casado que estuda só na yeshiva paga o aluguel? Você traz todas as questões da comunidade religiosa para cá. Joyce, é uma ótima pergunta, não estou defendendo nada, nós não, sabe? Sim, você sabe, Shabbat não faz isso. Não é isso que Shabbat faz, então é uma pergunta muito boa.
Não estou dizendo que não devemos ser pessoas responsáveis. Temos que ser pessoas altamente responsáveis. Mas a questão é que o que é incrível é que, vindo da comunidade de onde eu venho, que é a comunidade Chabad, onde as pessoas não têm diploma universitário, todo mundo encontra seu caminho. E, novamente, eu não sei se a porcentagem de sucesso e fracasso é menor do que no mundo secular. O que seria bastante interessante se pudéssemos ter um estudo sobre isso. E as mulheres na faculdade? Mulheres e homens são igualmente vulneráveis na faculdade, certo? De novo. Nos Estados Unidos da América, você precisa de um mestre. Não é só sobre o banheiro. Eu não estou falando sobre o que as pessoas fazem. Estou falando sobre o ideal que o Rebbe estabelece para nós. O ideal que o Rebbe diz para nós. Agora, de novo, uma garota indo para Landers, ou Turo, ou IU, é aí que eu diria que eles cumprem um propósito inacreditável. Ok, mas para um garoto de Yeshiva, pode ser que isso aconteça mais tarde. Novamente, não estou afirmando nada de forma conclusiva. Não posso dizer que sei de fato como o Rebbe, você sabe, como o Rebbe analisaria tudo isso, mas estou dando uma perspectiva geral. Algum outro comentário ou pensamento antes de entrarmos na carta, ou objeções, ou concordâncias? São muitas perguntas para fazer. Eu acho que é um assunto muito confuso e muito sensível, especialmente se você tem filhos nessa idade. Concordo. Acho que deve ser aula, não é isso? Cláusula B. Certo, tirou alguma conclusão. Muito bom, certo. Então, com relação à minha atitude em relação aos meninos judeus frequentando a faculdade, só preciso apresentar o seu próprio raciocínio para apoiar minha posição. Então, o Rebbe diz, vou usar o seu raciocínio, o raciocínio do escritor que me escreveu, para apoiar minha posição sobre meninos judeus frequentando a faculdade. Você ilustra seu argumento dizendo que quando uma pessoa contrai uma doença contagiosa, deve haver alguém disposto a correr o risco de tentar curá-la, em vez de deixá-la totalmente entregue ao seu destino. Então, basicamente, o que eu entendo é que a pessoa escreve para o Rebbe e diz, precisamos de médicos. Essa é minha interpretação do que ele escreveu. Se você entender diferente, me avise, mas é assim que o Rebbe resume o texto. Precisamos de médicos. Se houver uma doença contagiosa, quem vai correr o risco de tentar curá-lo em vez de deixá-lo ao seu destino? Precisamos de médicos e quem quer ser médico deve cursar faculdade. Por isso, nossos rapazes deveriam estudar lá. Esse é um argumento muito forte. E, novamente, como eu disse antes, a única maneira de ser médico é indo para a faculdade. Você não pode ser médico sem ir para a faculdade. Acho que todos nós concordamos com isso, certo? Então, o Rebbe disse, vou usar essa mesma analogia na minha resposta para você. Como é costume entre judeus, vou responder sua pergunta com outra. Você já conheceu uma mãe que tentou convencer o filho a seguir carreira em doenças infecciosas? Descartando as opções, torne-se apenas médico de doenças infecciosas, nada mais. Quando ele mesmo queria escolher outro meio de sustento, um que não fosse tão cheio de perigos... Você já conheceu uma mãe que insiste, não, eu quero que você, especificamente, vá ser médico de doenças infecciosas, onde você vai se expor aos perigos das doenças infecciosas? Em outras palavras, o Rebbe está presumindo que não, você nunca viu isso. Vou criar a correlação como entendo. E se você tiver qualquer outro entendimento, se tiver qualquer outra coisa que queira destacar dessa carta, eu ficaria feliz em ouvir. Só compartilho como entendo o que o Rebbe escreve para ele. Número 2, para reforçar, o que pensaria de uma mãe que pressiona o filho a seguir uma carreira perigosa e insiste nisso, começando imediatamente, fazendo com que ele conviva e tenha contato diário com pessoas que já contraíram várias doenças infecciosas, partindo do pressuposto de que ele de alguma forma vai descobrir as medidas necessárias para se proteger da infecção. Assim, tornar-se especialista na área e trazer alívio e cura ao sofredor.
Agora, não somos apenas nós, disse o Reba. Ele vai além e diz: agora, imagine uma mãe que não só quer que o filho entre nessa área, mas que entre nessa área mergulhando de cabeça e se expondo a doenças infecciosas, certo? Então, é claro, o Rebbe está insinuando que nenhuma mãe em sã consciência jamais faria uma coisa dessas, jamais sugeriria algo assim. Acredito que, em um caso desses, nenhuma mãe deixaria de notar isso. Enquanto o perigo é certo e imediato, as chances de o filho dela se tornar um especialista estão, no melhor dos casos, a anos de distância. Ele não vai se tornar um especialista por anos, então para ele se expor a essas doenças seria muito imprudente, porque ele nunca vai chegar onde quer. Então a analogia é óbvia. Em outras palavras, o que o Rebbe está dizendo é o seguinte, e eu acho que é aqui que está a mudança central. É que, da mesma forma, nós não nos exporíamos a uma doença física para ter sucesso em alguma coisa. Ninguém pode se expor a doenças espirituais, emocionais e psicológicas, sabe? Entre aspas, doenças, certo? Isso pode impactar toda a vida de alguém. Seus relacionamentos, como criam os filhos e sua capacidade de manter um relacionamento estável, etc. Essa é de fato minha compreensão do ponto do Rebbe. Então, em outras palavras, a pessoa primeiro precisa estar totalmente estável e ter algum nível de clareza em sua própria vida. E então, nesse ponto, sabe? Aí a pessoa pode começar a se expor sabendo como se proteger, etc. etc. Quem interpretar algo diferente nesta carta? Agora, então, a mudança que não enfatizei é essa. O Rebbe está argumentando que a saúde espiritual e emocional, e até mesmo intelectual, é fundamental para uma pessoa, assim como a saúde financeira ou a saúde profissional na verdade, o Rebbe está dizendo que é ainda mais importante. E nós temos muitas expressões disso na Torá, onde aprendemos que quando prejudicamos alguém espiritualmente, isso é, em muitos aspectos, pior do que prejudicar alguém fisicamente. Normalmente não vemos as coisas dessa forma porque não somos tão espirituais, mas é importante enxergar isso. E eu diria, da forma como vejo, é que encontro muitas pessoas muito bem-sucedidas que enfrentam grandes dificuldades em várias áreas da vida, então elas são muito bem-sucedidas em suas carreiras. E ainda assim, elas não têm estabilidade em áreas mais básicas da vida. O que realmente prejudica essas pessoas, elas sofrem psicologicamente, sofrem emocionalmente, porque não conseguem, há muitas pessoas assim. Elas não organizam a casa, mas têm a carreira em ordem. Elas são muito bem-sucedidas e aplaudidas no mundo profissional delas. Mas em casa, elas simplesmente não conseguem. Não sabem como ter um relacionamento estável, sabe? Seja lá o que for. O ambiente é caótico. Não estou dizendo que isso é sempre o caso. Só estou dizendo que, isso pode acontecer com muita facilidade. E é exatamente isso que o Rebbe está defendendo. Isso em primeiro lugar. E o que é o principal para uma pessoa viver uma vida feliz e estável? É ter. É isso? Você sabe ser bem-sucedido financeiramente? É ter sucesso na carreira ou é ser alguém que tem valor? Valor? Bem-sucedido emocional e espiritualmente. Acho que esse é realmente se tivermos que resumir, sabe, de uma forma que possamos entender, acho que esse é realmente o ponto aqui. Ok, mas algum comentário antes de continuarmos? Ok, estou apenas observando o ambiente na vida judaica, mesmo com influências externas. 6 vezes por dia. Então eu só quero comentar sobre isso. Joyce! Lembro que eram 10 anos atrás, não sei. Relatos significativos e tudo mais. Que lá? Quero dizer, todo dia, ou só à noite, fazendo compras, etc. A escolinha tinha uma avenida separada por ficar longe do painel. Então? Quero dizer, se você tem um filho que vai para a faculdade nos próximos anos, você precisa ir para um lugar onde ele não vai estar. Tá? Recomendo pouco. Algumas coisas. Primeiro você fala de um garoto ou criança já religiosa. É para essa pessoa que esse discurso é direcionado?
Ainda vou acrescentar que o ambiente de uma universidade, que eu acho que muitos de vocês conhecem muito melhor do que eu, nos expõe a muitas, muitas coisas diferentes. E nós sabemos que a força mais forte eu acredito que a força mais forte do mundo é a pressão dos colegas. E não temos aos 18, 20, 22 ou 24 anos, podemos continuar aumentando. Ainda não temos clareza para tomar decisões sensatas, sem influência de emoções ou pressão dos colegas. Há muitos outros elementos em um ambiente universitário aos quais somos expostos. Por isso, muitas vezes, as crianças voltam da escola e viram inimigas dos pais. Em muitos aspectos, seja filosoficamente, ideologicamente ou até mesmo na forma como estão vivendo a vida. Na maioria das vezes, acho que os pais têm razão ao sentirem que pouco podem fazer a respeito e provavelmente estão certos. Nessa idade, você já perdeu grande parte da influência sobre seu filho. Então, não é sobre isso, eu entendo o que você está dizendo, mas não é. Aproveitar o melhor de uma situação muito imperfeita é o que eu acredito que o Rebbe diria sobre isso. Outros dizem, sim, é ótimo termos um plano kosher. O Rebbe defendeu isso nos anos 70. Eles deveriam criar cozinhas kosher e outras opções. Mas o Rebbe está falando sobre inicialmente devemos como perspectiva expor nossos filhos a essas coisas. Então, novamente, seria ótimo. Por que não podem coexistir? Educação e vida espiritual podem andar juntas. Então, novamente, quando nós apreciamos essa fé em Deus, é uma experiência muito profunda, quero dizer, é uma experiência que deve ser levada a um nível muito profundo. E essa é a posição mais ideal, para um judeu viver, e o enorme desafio de desenvolver uma fé profunda. Posso citar vários exemplos no mundo religioso e também no secular, onde pregamos a fé, mas na verdade nossas ações não estão alinhadas com o que estamos dizendo, certo? Então precisamos de cada parte do fortalecimento e força para conseguir desenvolver isso. Assim, a fé não pode ser desenvolvida de forma comprometida. Por isso, o Rebbe defende que a educação venha após a educação espiritual e não que não devamos ter educação. Primeiro ocorre o desenvolvimento espiritual, depois com uma base sólida. Então, nós focamos na educação. Outro sentimento que o Rebbe expressa em outras cartas, que talvez vejamos em outro momento, é novamente a ideia em que acreditamos. Nós somos tão dependentes, não de Deus, mas da carreira em que acreditamos e dependemos disso. Com meu filho tendo uma boa carreira, então meu filho vai conseguir. Isso não é fé em Deus, isso é a ausência de fé em Deus, certo? Então, fé em Deus seria que eu vou criar meu filho como um judeu devoto, certo? Com uma relação profunda com Deus, ele descobrirá o que quer para a sua carreira ao se estabelecer. Ele pode obter uma educação ou algo assim. Então isso é outra coisa. E de novo, não estou dizendo isso de forma crítica, porque eu também faço parte disso. Tipo, eu sei que me preocupo com finanças muito mais do que deveria, certo? Não que eu seja o maior preocupado com finanças, mas só estou dizendo, sabe, eu tenho muita consciência de que às vezes eu me preocupo com finanças. Quando há uma parte de mim que sempre me lembra, sabe, você não deveria estar pensando em finanças. Você deveria simplesmente confiar em Deus. Você está fazendo o que precisa fazer, sabe? E Deus vai continuar te sustentando, como Ele fez até agora, certo? Somos seres humanos, é isso que digo. Por causa disso, porque estamos tão enraizados na ordem física, porque não somos pessoas espiritualmente super avançadas e somos tão vulneráveis, isso é ainda mais importante. Mas é poder ter a honestidade de falar sobre mim mesmo. E espero que isso te dê a capacidade de pensar sobre isso a partir do seu ponto de vista, sabe? De onde você está. Isso. Quando eu me preocupo com dinheiro, eu fico tipo, sabe?
eu sei que estou desalinhado, eu sei que estou desalinhado. E isso vem da minha crença de que eu preciso que o mundo me forneça, sabe? Esquecendo de onde minhas provisões realmente vêm. Ok, bem, vou comentar só mais uma coisa e depois seguimos em frente. O Chabad tem um programa de ano sabático para jovens depois do ensino médio, antes da faculdade. Não é para os filhos do Shloken, e sim para os jovens do Setim. Quando fala em jovens do Chabad, o Chabad oferece programa de ano sabático. Quando você fala dos jovens do Seitim, geralmente são alunos de escolas públicas que estão sendo expostos ao judaísmo. Então, eles são alunos de escolas públicas. Eu não acho que alunos de escolas públicas geralmente procuram um ano sabático. Isso resolveria as coisas. Quero dizer, eu estou sendo... Isso ajudaria. Meus filhos estudaram em escolas judaicas, não Shabbat. Cada um também teve um ano sabático em Israel. É algo apropriado para eles. E foi uma experiência incrível, tanto em termos de aprendizado judaico, quanto de fortalecer a identidade judaica e tudo isso. Aqui não é o lugar para falar disso, mas não sei o que é. Mayanot é um lugar? Não tenho certeza para quem isso é. Só alguns comentários. O ano sabático foi criado por escolas judaicas, por escolas religiosas, principalmente. Principalmente escolas religiosas têm o ano sabático. E o motivo pelo qual existe o ano sabático é para manter os jovens em um ambiente judaico por mais um ano antes de irem para a faculdade. Essa era, na verdade, toda a ideia, era o sentimento do Rebbe. Isso não existe para escolas públicas, mas o Mayanot tem um ano sabático para jovens de escolas públicas que querem experimentar a Yeshivá. E sim, isso é ótimo, isso é realmente ótimo. Ok. Só um segundo. Ok, vamos para a próxima letra. Fé e compreensão. Ainda estamos no Sol. Há algo chamado jugo do céu, também conhecido em hebraico como Ol Malchut Shemayim. E o jugo do céu é uma expressão para se referir a alguém que aceita o que um judeu deve fazer. Eles fazem isso como um jugo colocado no boi que ara o campo, certo? Quão inspirador isso soa para você? Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Parece uma maneira opressora de nos forçar a fazer o que deveríamos estar fazendo. E, de certa forma, é mesmo. Vamos discutir isso agora. Recebi suas saudações, bênçãos e sua carta com um pouco de atraso. Nela você fala sobre sua incerteza quanto ao compromisso com Yidishka. Na medida em que você pensa assim, a vida de acordo com as mitzvot da Torá é restritiva e limita o indivíduo em sua criatividade pessoal, especialmente na área de pensar e escolher por si mesmo. De modo que é difícil conciliar esse compromisso com a ideia de liberdade pessoal. Essa pessoa está levantando uma questão importante, e é isso. E eu acho que todos nós podemos nos identificar com isso. Às vezes começamos a sentir que seguir as instruções da Torá e fazer as coisas porque devemos fazer, isso nos restringe e limita. E ao nos limitar, também limita a nossa criatividade pessoal e limita a forma como pensamos e escolhemos por nós mesmos. Então, onde está a nossa liberdade pessoal? É uma ótima pergunta. Francamente, essa atitude surpreende. Aliás, é comum o Rebbe escrever cartas assim. Ele meio que vira as coisas de cabeça para baixo. Ele diz, surpreendente que você diga isso e vindo de uma pessoa pensante, eu suponho. A dificuldade aqui se deve à compreensão superficial do significado da aceitação do jugo, da Torá e das mitzvot, porque a palavra jugo sugere restrição. Então o Rebbe vai trazer mais entendimento sobre o jugo, e que jugo não significa que devemos nos oprimir, forçando-nos a fazer o que Deus quer que façamos. Na verdade, muitas coisas do dia a dia são aceitas e seguidas sem questionamento, mesmo que seja uma pessoa altamente intelectual e com uma mente investigativa, com uma inclinação para buscar respostas. Como você frequenta a faculdade e estudou ciências, certamente sabe disso. Ninguém começa tudo na física e na tecnologia do zero, verificando tudo por meio de pesquisa e experimentação pessoal. Por exemplo, uma pessoa embarca em um avião sem antes ter pesquisado sobre a aerodinâmica, etc., para saber se voar nele é seguro e se chegará ao destino no horário. Ninguém pergunta, que tipo de avião é esse?
Esse avião realmente funciona? Estou arriscando minha vida ao entrar nele, mas ninguém questiona isso, certo? Confiamos que toda a física que foi estudada e a tecnologia que foi desenvolvida funcionam. Ou pegue um exemplo da área da saúde física. Então, deixe-me fazer a correlação que sei que você também está fazendo. Então, o Rebbe diz, quando Deus, o Criador do Universo, nos pede algo, e especificamente pede a um judeu, esse judeu tem uma alma única. Então não é apenas como um jugo, eu tenho que fazer isso. É como, eu sei que isso funciona. Do mesmo jeito que eu entro em um avião, eu sei que o avião funciona. Eu sei que isso funciona. Pegue um exemplo da saúde física. Há coisas bem definidas que fazem bem ou mal à saúde. Uma pessoa não vai tentar verificar a utilidade ou o dano de uma determinada droga através de experimentação pessoal. Mesmo que uma pessoa tenha uma forte inclinação para fazer alguma pesquisa ou experimentação, ela certamente escolherá áreas que ainda não foram pesquisadas anteriormente. Essa atitude geralmente aceita é bastante compreensível e lógica, pois, na medida em que especialistas já pesquisaram amplamente essas áreas e determinaram o que é bom e o que é prejudicial para a saúde física, ou já estabeleceram os métodos. Quanto ao avanço tecnológico adicional, seria, no mínimo, uma perda de tempo tentar refazer todos esses experimentos desde o início. Por outro lado, não há garantia de que ele não possa cometer algum erro e chegar a conclusões erradas com esforços desastrosos, como a experiência já mostrou em alguns casos. Em outras palavras, se foi feita uma pesquisa e eles chegaram a conclusões e essas conclusões estão funcionando, para mim revisitar tudo isso é completamente desnecessário. É uma perda de tempo. E se eu inventar algo para dizer não é um erro, um engano, e através de mim, tirando a conclusão errada, sabe, isso pode ter efeitos desastrosos. Esse seria um cenário pior. O que foi dito sobre saúde física também se aplica à saúde espiritual e à maneira como a Neshama pode atingir perfeição e realização. Ainda mais porque a saúde espiritual geralmente está relacionada à saúde física, especialmente no que diz respeito a um judeu. E se considerarmos, o que é um fator muito importante a ser considerado, que a saúde espiritual está relacionada à saúde física. E, de fato, sabemos que a saúde física é diretamente afetada pela nossa saúde espiritual. A tal ponto que, quando alguém tem uma saúde espiritual forte, se recupera fisicamente muito mais rápido. Então não precisamos entender tudo, certo? Mas sabemos que isso funciona e, portanto, nessa confiança, fazemos isso com alegria, não como um fardo. E não é uma questão de fé cega, é a mesma fé, entre aspas, que temos em um avião que, na verdade, nem é fé. Na verdade, é simplesmente saber que a pesquisa e a história provaram que isso funciona. Agora, o Criador do homem, que também é o Criador e Mestre de todo o mundo, certamente tem as melhores qualificações que se pode esperar de qualquer autoridade, para saber o que é bom para o homem e para o mundo em que ele vive. Em sua bondade, na bondade de Deus, Deus já nos forneceu resultados completos e finais, tendo nos avisado que se uma pessoa conduzir sua vida diária de uma certa maneira, então ela terá uma neshama saudável em um corpo saudável, será bom para ele neste e no próximo mundo. Ele também deixou algumas áreas onde a pessoa pode fazer suas próprias experiências em outros assuntos que não interferem nas regras estabelecidas por ele. São os diversos estudos que fazemos e as descobertas que obtemos. Em outras palavras, se alguém tivesse fé absoluta em Deus, o que não existe. Mas se tivéssemos fé absoluta em Deus, então confiaríamos plenamente. E saber que isso é verdade, que a melhor maneira para eu viver é exatamente do jeito que estou vivendo. Me desculpe. É viver de acordo com a vontade de Deus, certo? E isso vai me trazer a melhor vida que eu posso ter? Em todos os aspectos, seja espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, etc.,
Esse seria o auge da fé em Deus. E é exatamente desse lugar que o rebelde vive e ensina, desse espaço. E é muito confrontador, sabe? Porque nós não estamos lá. Então, quando isso nos confronta, tipo, sabe? Idealmente, eu gostaria de estar lá. Talvez eu ache que se pudéssemos pelo menos dizer que gostaria de estar lá, isso já seria um passo muito importante. Talvez você já diga isso e eles vão aceitando aos poucos. Ou seja, se uma pessoa tivesse tempo e habilidades para experimentar sem distrações, interferências ou erros, teria grandes chances de sucesso. Ele, sem dúvida, chegaria exatamente às mesmas conclusões que já encontramos na Torá que Deus nos deu. Ou seja, a necessidade de observar o Shabat, comer kasher, etc. Em outras palavras, o Rebbe está dizendo enfaticamente porque é nisso que ele acredita, sem dúvida. E se alguém vivesse e estudasse por 10 mil anos, o que é melhor para um judeu, ok? Ou o que é melhor para um ser humano, certo? Você chegaria às conclusões do que a Torá diz, do que o Criador do universo diz que o homem deve fazer. É só que nós não temos esse tempo, nós não temos a profundidade, não temos a sabedoria, não temos a inteligência para conseguir fazer isso. Então, o que fazemos? Então, ou vivemos pelos nossos medos e por isso tentamos nos proteger o máximo possível. Fazemos o que faz sentido para nós, o que é considerado normal, mas que na verdade é muito limitante. Por isso há tantas falhas e lutas na humanidade. Esse é um dos motivos, certo? Ou realmente temos fé no ser infinito que sabe infinitamente mais do que jamais saberemos. É isso que o Rebbe está dizendo. Espero que isso nos encoraje e fortaleça a assumir coisas sem precisar entender tudo. Vou te dar um exemplo. Isso será tema da nossa aula hoje à noite. Para aqueles que estão participando da aula de segunda-feira à noite, nós vamos discutir. O Shabat vai ser mencionado, a ideia do Shabat. Agora, eu estava realmente sentado com um menino de Bar Mitzvah. Ele perguntou a um menino que se preparava para o Bar Mitzvah ontem, certo? Então eu perguntei a ele se na mesa de jantar ele tem permissão para levar o celular para a mesa. E ele falou que se ligasse o celular, o pai mandaria desligar. Fiquei feliz em ouvir. Nem sempre é assim, né? Perguntei, por que seu pai mandou você desligar o celular? Então, sabe, a resposta é óbvia. Eles estão lá para passar um tempo em família, juntos, e não querem nenhuma distração. Então, sem distrações, certo? Se não houver distrações, vocês podem passar tempo juntos, certo? Então, essa é uma versão bem moderna de entendimento, né? Isso. Precisamos focar em diferentes aspectos para viver de forma funcional. E um dos principais focos, talvez o foco principal do Shabat, é nos dar um dia de foco. Então, é um dia cheio de restrições. Por exemplo, se você me perguntasse quais são as leis do Shabat, eu diria que existem 39 formas de trabalho proibidas. É assim que descrevemos. Os limites do Shabat incluem 39 atividades proibidas, e aliás, cada uma dessas coisas é apenas a raiz de toda uma árvore de coisas que você sabe como fazer. Não devemos fazer no Shabat, certo? Então temos 39 árvores de coisas que não devemos fazer no Shabat. É muito restritivo, mas essa é a pergunta da pessoa. O Rebbe diz que, na verdade, não é restritivo, é tudo. Não é sobre não fazer isso, mas sim de focar em certas coisas que melhoram enormemente a vida de uma pessoa quando nos concentramos nessas coisas que, de outra forma, não damos atenção. Então é isso tudo que o Rebbe está transmitindo nesta carta. Agora, o ponto que eu queria levantar é: quem é que vai pensar e chegar à conclusão de que devemos observar o Shabat? Talvez você já tenha ouvido falar de um cara chamado Charlie Kirk. Ele decidiu observar o Shabat e sempre parava tudo nesse dia. Ele não era judeu, certo? Mesmo assim, chegou a essa conclusão. Você conhece outra pessoa que fez isso? Eu não. Um cara que na verdade é uma pessoa extraordinária chegou a essa conclusão. A maioria não tem disciplina e nunca se submeteria a ela por vontade própria. Novamente, por causa da nossa humanidade e da nossa capacidade limitada de autorregular, nós não faríamos uma coisa dessas.
Deus nos dá a chance e o presente de dizer: estou te instruindo e orientando. Você não precisa descobrir sozinho. Eu estou te dizendo que você precisa de um dia para se realinhar toda semana, e esse é só um exemplo. O outro exemplo, diz Kosher. Bem, você pode usar toda a Torá. Isso é para nós? É exatamente isso que é toda a Torá. Como dito, Deus possui sabedoria infinita. Agora estamos na página 53. Deus, em sua infinita bondade, e é da natureza do bem fazer o bem, quis poupar-nos de todo o trabalho, assim como da possibilidade de erro, e já nos deu os resultados de antemão, para o benefício tanto da pessoa que tem inclinação e capacidade para buscar, quanto daqueles que não têm. Sabe, é como... Sabe, você ouve uma história sobre, talvez, sabe, uma dessas histórias malucas em que um garoto de 13 anos pegou as chaves do carro da mãe ou do pai, dirigiu o carro e sofreu um acidente, certo? E você diz ao seu filho de 13 anos, por isso não deixamos crianças dessa idade dirigirem. Dizem, você é tão restritivo, tudo é limitado. Não é restrição, isso te protege. Isso é para você, certo? Tudo isso é para nós. Deus, em sua bondade... Há várias formas de ver a Torá. Alguns afirmam que Deus nos restringe. Essa seria uma conclusão óbvia, mas uma conclusão muito mais profunda é: Deus, que me ama infinitamente, me deu aquilo que vai trazer o meu maior sucesso na vida. Claro, o sucesso será definido de modo diferente do que a maioria diria, mas é isso que Deus faz. Não é um jugo, na verdade é Deus nos dando uma grande bênção de visão, de como olhar para a vida, mesmo antes de entendermos e conseguirmos nos relacionar plenamente com a visão que Deus tem. A expressão jugo refere-se a aceitar as mitzvot da Torá no cotidiano. Agora o REB pergunta, por que usamos o termo jugo? O que realmente significa uma espécie de imposição, de impor ao boi fazer algo? A razão deve ser vista como a necessidade da natureza humana de agir por imperativos. Pois a natureza humana e o Yetzer Hara, a inclinação ao mal, são tais que um indivíduo pode facilmente sucumbir à tentação. Eu só quero dizer que isso fala diretamente sobre a faculdade, Eu não quero, eu não vou. Não vou detalhar, mas você provavelmente sabe, talvez até melhor que eu. Nem sei metade do que acontece na faculdade, mas sei que me conheço um pouco. Pelo pouco que eu me conheço, eu sei que se eu tivesse ido para a faculdade, eu teria feito muitas coisas diferentes. Isso teria me custado tempo perdido. Elas teriam sido coisas fisicamente e emocionalmente prejudiciais. Talvez eu tivesse me envolvido em coisas que mudariam totalmente minha vida e nunca teria parado de fazer. Não tenho dúvida disso. Então, na mesma ideia, temos que saber que temos um yetzer, ou uma inclinação ao mal, e facilmente sucumbimos à tentação, certo? Eu te desafio a ver se você não sucumbe à tentação da comida hoje, mesmo que seja de uma forma bem pequena, certo? Certo? Como em tudo, temos um multipolímero. Pode ser uma indústria bilionária, a das dietas. Não sei o tamanho dela, mas por que isso envolve uma indústria? Porque por um motivo temos dificuldade em nos controlar contra a nossa inclinação para o mal. Isso é contra a tentação, certo? Isso vem das mais sutis tentações. Todos nós sabemos, comer deveria ser o pior que fazemos. A tentação começa doce, mas termina amarga. Mas a natureza humana é tal que um indivíduo pode ignorar as consequências amargas por causa da gratificação inicial. O Rebbe escreve isso de forma bonita. Ele diz que o indivíduo pode ignorar. Sempre ignoramos, muitas vezes por causa da gratificação inicial, sem pensar nas consequências amargas. Essa é nossa fraqueza, tudo bem, Deus nos fez assim. Não é uma acusação, mas sim uma consciência que precisamos reconhecer e então perceber que Deus nos deu uma Torá para nos ajudar a superar esse desafio. Então vemos, por exemplo, que crianças, e muitas vezes também adultos, podem ser avisados de que o excesso de certos alimentos seria prejudicial para eles e os deixaria doentes depois. Assim, por um tempo, eles podem não conseguir comer nada. Mesmo assim, eles podem rejeitar restrições para satisfazer desejos imediatos, certo?
Mesmo assim, eles podem, como vemos hoje, e prefiro não citar exemplos. Mas vemos hoje que em nosso país, na América, a terra da abundância, que em nossa riqueza, temos muita dificuldade em garantir que nossa riqueza não nos prejudique. E há milhões e milhões de pessoas morrendo de doenças que podem ser controladas, certo? Regulando nossos estilos de vida, mas é muito, muito difícil nos regularmos. É extremamente difícil. Então vamos reconhecer que é isso que o Rebbe está dizendo. Vamos reconhecer isso. E se esse for o caso, então vamos tomar a Torá como guia. E, em certo sentido, como um jugo contra a nossa inclinação. É um jugo para a nossa inclinação. É isso que é. Imagine se conseguirmos colocar um jugo diante da nossa inclinação ao mal, seria ótimo. Assim, Deus nos deu o jugo da Torá e das mitzvot, nos dizendo que, quer a pessoa entenda ou seja, qual for a tentação, ela deve cumprir os mandamentos de Deus sem questionar. O que Deus faz? Ele nos dá um sistema para nos comprometermos, mesmo sem entender tudo. Isso é impor um jugo à inclinação. Há outro ponto, o mais importante do conceito de jugo da Torá e das mitzvot. É que, embora, como mencionado antes, a Torá e as mitzvot tenham sido dadas para o benefício do homem, tanto nesta vida quanto na vida eterna, que todo o propósito da Torá é para o nosso benefício, Deus concedeu à Torá e às mitzvot uma qualidade superior, a capacidade de unir o homem a Deus. A outra coisa muito importante que acontece através da Torá e é que temos a capacidade de ter um relacionamento com o infinito, ou seja, a criatura com o Criador. Isso significa que um ser criado, um ser limitado como eu, pode ter um relacionamento com o Criador infinito do universo, com quem, de outra forma, não teria nada em comum. Agora, naturalmente, o infinito e o finito não têm absolutamente nenhuma relação. São realidades diferentes, sem possibilidade de relação. Pois ao dar ao homem um conjunto de mitzvot para cumprir em sua vida diária, Deus tornou isso possível para o homem, assim pode se ligar ao Criador, e transcender as limitações de um ser limitado vivendo em um mundo limitado. A Torá e as mitzvot constituem a ponte que se estende sobre o abismo, separando o Criador da criação, permitindo que o ser humano se eleve e se conecte à divindade. O que Deus fez ao nos dar as mitzvot foi, ele disse, mesmo que você, ser humano, não tenha como se relacionar comigo ou se conectar a mim, eu, o infinito, criarei uma ponte para que você se relacione com algo que normalmente não teria vínculo. É isso que as mitzvot fazem. Essa qualidade pode ser alcançada ao observar a Torá e as mitzvot. Não por causa da recompensa que vem junto com isso, para o corpo, para a alma ou ambos apenas por serem vontade e ordem do santo, bendito seja ele. Por essa razão também, o texto da Brachá, que um judeu faz antes de cumprir uma mitzvah, não menciona a utilidade da mitzvah. Quando fazemos uma Brachá por uma mitzvah, por exemplo, fazemos uma Brachá para acender as velas de Shabat. Então dizemos, bendito és tu, Deus, Criador do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender as velas de Shabat. É o que dizemos, sem mencionar o significado das velas de Shabat. Mas o que realmente falamos é que ele nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou. Nosso foco é que Deus me ordenou e quando faço o que Deus ordena, temos um relacionamento. Da mesma forma, quando peço para alguém me fazer um favor e essa pessoa faz, eu me sinto muito conectado a ela. Muito mais pode ser dito em relação a um assunto tão profundo, mas confio que as linhas acima, embora limitadas em quantidade, têm conteúdo suficiente para iluminar os verdadeiros aspectos da questão. Se quiser discutir mais sobre esses temas, com certeza você tem amigos entre Anash. Anash é a comunidade Chabad de Londres, que ficará feliz em esclarecer você. Por fim, gostaria de dizer que o fato de você ter algumas dúvidas e incertezas não deve desanimá-lo de forma alguma. Aliás, me parece que quem escreveu a carta para o Rebbe era uma pessoa religiosa. E ele está escrevendo, questionando a Torá, sabe? E os mandamentos e o jugo. Então o Rebbe dá todas essas respostas para ele e depois o Rebbe diz, não desanime.
De fato, a Torá deseja que a pessoa utilize todas as suas capacidades, incluindo sua mente e inteligência, no serviço a Deus, desde que a abordagem seja correta. Ou seja, aceitar primeiro as mitzvot da Torá. O Rebbe enfatiza um ponto que já tivemos no passado. Precisamos ter uma base de compromisso com a Torá e as mitzvot. A partir desse compromisso, podemos analisar, debater e questionar o quanto quisermos, mas tem que ser baseado no compromisso de fazer o que devemos fazer. Sabe, é como um paciente, sabe? O médico diz... E, aliás, isso é relevante hoje em dia por causa dos diferentes sentimentos que as pessoas têm em relação à medicina. Que se um médico diz que você tem uma certa doença e esse é o remédio que ajuda essa doença e o paciente sente o contrário, certo? Por qualquer motivo, todos nós temos ideias diferentes que surgem em nossas cabeças e às vezes achamos que sabemos mais do que o médico, por qualquer razão, certo? Sob a perspectiva judaica, somos obrigados a tomar esse remédio, pois é comprovadamente eficaz segundo a medicina. Novamente, a menos que isso seja debatido, a menos que saibamos de fato, o que seria muito raro, certo? Então agora podemos questionar, podemos debater com o médico o quanto quisermos enquanto tomamos o remédio, mas se você não está tomando esse remédio, está sendo negligente com a sua vida. É como os cientistas cristãos, sabe? Ou você lê essas histórias às vezes em que os pais não dão quimioterapia para o filho porque Deus vai curá-lo, certo? O que há de errado com isso? É um assunto um pouco diferente. O problema disso é que ter fé em Deus significa dar a quimioterapia para eles. Essa é a fé em Deus. Não porque temos fé na quimioterapia, certo? Mas porque Deus envia suas bênçãos por meios naturais, que é o mundo médico. E se você desconsidera isso, estamos sendo negligentes com a vida que Deus nos concedeu, completamente negligentes. Agora, podemos questionar se esse é o melhor método, se poderia haver um método melhor, seja o que for, mas tudo isso enquanto fazemos o que precisamos fazer. É isso que o Rebbe está dizendo quando se trata de fé também, que precisamos saber que um judeu tem que fazer o que um judeu deve fazer, que é o que Deus nos manda fazer, e sobre isso podemos debater, e debatemos tudo e temos perguntas. É natural e desejável que a pessoa compreenda tudo ao seu alcance mental. Entenda o máximo possível conforme sua capacidade. No seu caso, isso tem um significado adicional, porque você tem a oportunidade de influenciar e beneficiar outras pessoas que têm a mesma inclinação mental que você. Não sei quem é essa pessoa, mas o Rebbe diz que você tem uma habilidade única. Tim Lins, já compartilhei isso nesta aula. Todos vocês, todos nós temos habilidades únicas para influenciar pessoas que outras pessoas não conseguem influenciar. Vou dizer que todos têm a capacidade de influenciar pessoas que eu não consigo. Porque eles não vão conversar comigo. Eu sou radical, não é? Mas você é normal. E isso é um grande dom. Deus te colocou nessa posição por um motivo. Ele me colocou do meu jeito, pelo meu motivo, e você para eu agir. Mas essa é parte da razão pela qual todos nós estamos posicionados para nos encontrarmos onde estamos na vida. À luz do que foi dito acima, você também vai entender minha resposta. Na questão do Shidduch, que na minha opinião já foi dito antes, ou seja, que é um Shidduch adequado. Então, essa pessoa obviamente também perguntou ao Rebbe Bar Shidduch sobre isso. Acho que alguém foi proposto para ele e acho que ele está namorando e tem uma dúvida. O Rebbe está dizendo que acredita que é adequado. Que seja em uma hora feliz e auspiciosa para um Binadiá, isso significa um edifício eterno entre o povo judeu sobre o alicerce da Torá e das mitzvot. Com total compromisso com a Torá e mitzvot no espírito da Brachá, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou. Ao construir um lar, garanta que ele tenha como base a Torá e as mitzvot, com valores fundamentados nesses princípios. Isso será, naturalmente, também o canal para a boa saúde, tanto para a Neshama quanto para o corpo, e todos os benefícios, por mais desejáveis, que valor tem diante da realização de Israel. Santo, bendito seja ele, e a Torá são um só. Ele está dizendo isso, mas nada pode ser comparado ao fato de que nos conectamos com Deus de uma forma tão poderosa toda vez que estudamos a Torá e cumprimos as mitzvot. Certo, vamos começar. Algum comentário ou pergunta? Vejo que há apenas uma anotação aqui na caixa de chat. Então, além de adotar traduções erradas da Torá e dos profetas que devemos louvar... Ah, sim, Deus me livre. Eu nem consigo ler o que você... Eu nem consigo dizer isso em voz alta.
Vani, espero que tenha falado sério, mas claro que não. Eu estava tentando usar Charlie Kirk como exemplo. Ele não é uma pessoa que admiramos no sentido religioso de forma alguma, e é por isso que eu uso a palavra lahavdil, que significa separar isso. Ele foi um grande ser humano, o que chamaríamos de um gentil justo do mundo. Eu acredito que esse é o caso. Acredito que ele defendia bons valores no geral. Não falo de valores de fé espiritual, ele tinha suas crenças, mas usei isso só como exemplo. Ele teve a sabedoria de chegar ao entendimento do valor do Shabat. O que é desligar, hoje quase ninguém que conheço consegue se desligar. Eu também não sei até que ponto ele se desligava no Shabat. Ok, obrigado. Agradeço por você ter entendido. Eu não sei até que ponto ele se desligava no Shabat. Mas mesmo até o ponto em que ele fazia isso. Quase ninguém tem a autodisciplina para fazer isso e a honestidade para dizer, é disso que eu preciso. É isso que eu estava dizendo e precisamos reconhecer. Não é uma crítica, só que todos temos inclinação para o mal. Somos tendenciosos e temos interesses, pois buscamos conforto acima de outras coisas. Precisamos estar cientes dessas limitações para analisar os assuntos objetivamente, inclusive o da faculdade, que é um tema bem difícil, mas também analisá-lo da forma mais honesta possível. Sabe, ficaríamos surpresos com as soluções que podemos encontrar para garantir que nossos filhos tenham uma educação secular de excelência. Onde eles possam, digamos, seguir a carreira que desejam, enquanto fazem isso em um ambiente muito mais seguro do que o da faculdade tradicional. Uma alegria disse, você sabe, hoje existem faculdades judaicas, existem diferentes formas de frequentar a faculdade. Não precisa necessariamente ser presencial. Eu sei que não é o ideal, eu sei que não é convencional, mas judeus não são pessoas convencionais ou são muito fora do convencional. E assim as pessoas podem se destacar muito em suas áreas. Não é mais necessário ter um diploma de uma universidade da Ivy League para ser muito bem-sucedido, especialmente quando você tem as bênçãos de Deus. Quero acrescentar esse ponto também. Quando alguém oferece ao seu filho uma educação universitária em um ambiente muito mais seguro, mesmo que isso não venha com um diploma tão prestigiado, prometo que ao fazer isso você aproximará seu filho de Deus e fortalecerá sua conexão com ele. Que as bênçãos que eles terão em sua carreira não podem ser comparadas de forma alguma a qualquer diploma da Ivy League, de jeito nenhum. Em outras palavras, em sucesso prático, com os pés no chão, sucesso concreto que eles terão em suas vidas. Uma bênção enorme virá por esse compromisso maior do que você imagina. Assim trazemos a bênção divina, ou seja, infinita, para nossas vidas. Qualquer bênção que recebemos aqui é limitada, pois este mundo também é limitado. Mas quando incluímos Deus nisso, trazemos bênçãos infinitas para o que fazemos. Ok, meu desabafo acabou. Todo mundo, tenha um dia maravilhoso.